Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para darmos seguimento aí à nossa odisseia de educação remota, tá? Dessa vez nós vamos trabalhar um pouquinho a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA, tá? Assunto extremamente importante aí para o dia a dia de um técnico de segurança do trabalho, né? Não só técnico de segurança do trabalho, mas todos os profissionais que fazem parte dessa possível empresa, tá, gente? Então a gente vai abordar algumas questões aqui importantes para a formação da CIPA, quem deve constituir CIPA, como é que essa CIPA ela é organizada, como é que ela é dimensionada, quais são esses objetivos da CIPA, tá, gente? Então a gente vai seguir nesse caminho aí para que a gente possa obter o melhor rendimento possível, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aí pelos objetivos da CIPA, né? Como eu havia falado já quando eu falei na aula de PPRA, né? Toda comissão, programa, seja lá o que seja formado dentro do campo da saúde e da segurança do trabalho, tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho, né? Então a CIPA, como outros programas, como o SESMIT, como o PPRA, ele tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e de doenças do trabalho, tá, gente? De forma a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida. Essa definição aí que vocês estão vendo, essa definição ela é a definição da norma regulamentadora 5, que é a norma que regulamenta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, certo? Mas aí vocês podem me perguntar, professor, essa comissão ela tem que ser formada por por todas as empresas, sejam elas pequenas empresas, sejam elas grandes empresas ou com naturezas diferentes, seja pública ou privada. Gente, eu vou passar mais um slide aqui e vou falar para vocês aqui todas as empresas que devem constituir CIPA dentro da sua organização. Vejam só, seja empresa privada, pública, sociedade de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas ou qualquer outro tipo de organização que contrate profissionais pelo regime seletista, ou seja, pela consolidação das leis trabalhistas, vai ser obrigado a constituir essa comissão interna de prevenção de acidentes. Então, o primeiro ponto que fica aí para vocês é esse: admitiu trabalhadores. Se a empresa admite, ou seja, se ela contrata trabalhadores pelo regime seletista, pela CLT, ela vai sim ser obrigada a constituir CIPA. Ok, pessoal? Firmado aí esse conhecimento, todo mundo tranquilo? Mas aí eu pergunto para vocês, essa CIPA, ela é uma comissão que vai atuar dentro dessas empresas, certo? Mas a pergunta que eu faço é, quem é que faz parte dessa CIPA, pessoal? Vocês saberiam me informar? Tic-tac, tic-tac. E aí, pessoal? Quem são os responsáveis por constituir essa CIPA? Vejam só. A CIPA, pessoal, ela tem dois tipos de representação. Ela tem a representação do empregador, ou seja, do dono da empresa, e tem a representação dos trabalhadores. Ou seja, gente, a CIPA é uma comissão formada por trabalhadores da empresa, e esses trabalhadores não necessariamente devem ser da segurança do trabalho, podem ser de outras áreas, pode ser do setor administrativo, pode ser do setor de logística, setor de expedição, da portaria. Foi funcionário da empresa, foi admitido pelo regime seletista, ele vai poder sim fazer parte dessa comissão, tá, gente?
Metade dessa comissão, gente, ela é, como eu falei para vocês, representação do empregador e a outra metade dos trabalhadores. Então, como é que o empregador ele vai formar essa representação dele? Através da indicação, ou seja, ele vai designar dentre aqueles funcionários da empresa aqueles que vão representá-lo dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Já a representação dos trabalhadores é feita por meio de uma eleição, tá? Ou seja, por um escrutínio secreto. Então, haverá uma eleição dentro da empresa, dos quais alguns funcionários vão se candidatar e todos os outros vão votar. Então, aqueles que tiverem o maior número de votação serão eleitos e representarão os trabalhadores nessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Mas qual seria o número de componentes dessa comissão? Gente, preste atenção nisso aí. Como eu falei para vocês no slide anterior, a obrigatoriedade das empresas em constituir CIPA parte justamente do requisito de se essas empresas contratam profissionais pelo regime seletista. Tá? Contudo, no entanto, porém, todavia, dentro da norma regulamentadora 5, que é a norma que regulamenta a CIPA, no seu quadro 1 existe um quadro de dimensionamento. Tá? Esse quadro de dimensionamento ele vai me dizer qual será o número de profissionais que formarão essa CIPA. É um quadro, gente, que é um pouco semelhante com o quadro de formação do SESMIT, com uma pequena diferença. Quando eu vou formar SESMIT, tá? Eu levo em consideração o número de funcionários que aquela empresa tem e o grau de risco da empresa. Né? Esse grau de risco variando de 1 a 4. 1 sendo o grau mais leve, 4 mais severo. No caso da formação da CIPA, esse quadro ele vai levar em consideração o número de trabalhadores da empresa, mas o outro elemento, o outro fator que será levado em consideração para dimensionamento da CIPA são os grupos no qual a empresa ela vai estar inserida. Como assim, gente? Vejam só. Todos vocês estão vendo aí esse quadro. Tá? Nessa parte horizontal aqui, na linha, lá em cima, vocês veem assim, ó, número de empregados do estabelecimento. Então, você tem lá de 0 a 19, de 20 a 29, 30 a 50 e assim sucessivamente. À medida que o número de profissionais cresce dentro da minha empresa, maior será o número de membros da minha CIPA. O outro fator, que é esse que vocês estão vendo na vertical, os grupos C1, C1A, C2, C3, enfim, tem vários grupos. Esses grupos, gente, nesses grupos vão estar agrupados em empresas que exerçam atividades semelhantes. Para quem nunca ouviu falar, toda empresa que ela é aberta, ela tem uma pessoa jurídica. É mais ou menos como a gente que tem o CPF. Você, aluno, você quando fez a matrícula no IF, você forneceu o seu CPF. Né? Você, pessoa física. Na pessoa jurídica, você tem um CNPJ. Se você pegar o CNPJ de qualquer empresa e pesquisar, vai ter um campo lá chamado CNAE. Né? C-N-A-E. O que significa isso? É Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Toda atividade econômica que existe no Brasil, ela tem um códigozinho. Então, esses grupos, vocês estão vendo aí, C1, C1A, C2, C3, existe uma série de empresas, ou seja, uma série de CNAEs que estão agrupados. Então, por exemplo, no grupo C2, eu vou ter lá empresas do ramo da agricultura. Então, vou ter empresas de plantio, empresas de semente, empresas que fazem drenagem, empresas que abrem córregos, enfim. Empresas que têm aquelas atividades semelhantes, elas vão ser agrupadas nesse grupo. Esse é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Professor, e como é que eu sei se a minha empresa ela está no grupo C1, C2, C4, enfim? Lá na própria NR5 tem um quadro que vai discriminar todas as atividades econômicas e dentro dessas atividades econômicas tem a indicação de qual grupo, a qual grupo essa empresa participa. Então, necessariamente, você precisa saber qual CNAE,
né, das atividades da sua empresa, né, quais são as atividades econômicas que a sua empresa tem, né, e em segundo lugar você vai ter que fazer uma consulta à própria NR5 para verificar dentro daquele KNAI qual é o grupo que a sua empresa está inserido. Ok, gente? Então, a partir do momento que você sabe qual é o grupo que a sua empresa faz parte, e a partir do momento que você já sabe aí o número de funcionários que a sua empresa tem, o resto acaba sendo simples. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho básico aqui. Imagine vocês que eu trabalho numa empresa, tá? E essa empresa ela participa do grupo C3. Ela faz parte do grupo C3. E dentro da minha empresa eu tenho aí aproximadamente 130 funcionários. Então, grupo C3 e 130 funcionários. Então, ó, se você fizer uma ligação, você vir aqui, ó, vocês estão enxergando aqui o grupo C3, tá? E procurar aqui na tabelinha de número de empregados, qual é o intervalo de 130, que é o nosso exemplo. 130 empregados vai estar aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, que varia de 121 a 140, certo? Então, se eu tenho 130 empregados trabalhando na minha empresa, ela vai estar aqui nessa coluna aqui para fins de dimensionamento da CIPA. Eu vou usar essa coluna aqui, ó, que vai de 121 a 130. Então, eu desço aqui, ó, nessa coluna e vou até aqui, ó, o grupo C3. Eu vou cruzar, ó, grupo C3 e essa coluna aqui, ó, que vai de 121 a 140. E aí, ó, o quadro vai me dar o número de membros que a CIPA terá que ter. Então vejam só, aqui, ó, segundo o meu dimensionamento, tá me dizendo o seguinte, que a CIPA que eu vou formar tem que ter 3 membros efetivos, ou seja, membros titulares, e 3 membros suplentes. Então essa CIPA aqui, de acordo com esse dimensionamento, teria que ter 3 efetivos e 3 suplentes. Aí você me diz o seguinte, professor, anteriormente o senhor falou o seguinte, que a CIPA ela é uma comissão formada por representantes do empregador e por representante dos trabalhadores, correto? Então, e essa representação tem que ser paritária, ou seja, metade, metade. Por que não pode ser uma representação maior do empregador? Porque senão o empregador teria domínio sobre as decisões da CIPA. E o contrário também. Então, de acordo com esse dimensionamento aqui que a gente fez, que disse que nós temos que ter 3 membros efetivos, 3 membros suplentes, como é que a gente vai colocar aí metade da representação dos empregadores e metade da representação dos trabalhadores? Como é que a gente faz? Tem como pegar 3 pessoas e dividir por 2? Vai ficar uma pessoa representando o empregador, outra representando o empregado, os empregados, e eu vou cortar outra no meio e dividir? É assim que funciona? Obviamente que não, né, pessoal? Então, vocês podem pensar, 3 efetivos ficam com os trabalhadores e 3 suplentes ficam com o empregador, representando o empregador. Correto também isso? Isso é paritário? Isso é igual? Isso é definir as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres e os mesmos direitos? Não. Gente, quando eu estou fazendo o dimensionamento da CIPA através desse quadro 1 da NR5, esse dimensionamento aqui é um dimensionamento da representação dos empregados. Vou repetir, o dimensionamento da CIPA feito através do quadro 1 da NR5, ele me dá o número de membros efetivos e o número de membros suplentes dos empregados. Então, na minha CIPA, nesse exemplo que eu dei para vocês, teriam que ser formado uma CIPA onde teriam 3 membros efetivos dos trabalhadores e 3 membros efetivos dos suplentes. E aí você me pergunta, e a representação dos empregados, professor? A representação dos empregados, do empregador, desculpem, a representação do empregador será feita a partir da indicação. Então, se de acordo com esse dimensionamento aqui, foi dito que eu preciso de 3 efetivos e 3 suplentes por parte dos trabalhadores,
o empregador dessa empresa ele vai ter direito de indicar 3 efetivos e 3 suplentes. Logo, eu pergunto para vocês, quantos membros no total essa minha CIPA tem que ser? Pensem aí. É fácil a conta, né? Nesse caso aí seriam 12, pessoal. 12 membros. Como assim? Vejam, eu fiz o dimensionamento. O dimensionamento disse que eu tenho que ter 3 membros efetivos e 3 suplentes por parte dos empregados. Logo, se a outra metade tem que ser igual à metade dos trabalhadores, o empregador também vai poder indicar 3 efetivos e 3 suplentes. Quando eu somo 3 efetivos de um lado, mais 3 efetivos de outro, mais 3 suplentes de um lado, mais 3 suplentes de outro, vai dar 12 membros no total. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar um exemplo mais simples aqui. Vamos pegar aí, digamos que eu tenho uma pequena empresa, essa empresa tem 25 funcionários e ela é do grupo C1. Se você for aqui, ó, o grupo C1 é esse primeiro aqui, e 25 funcionários ele estaria na segunda coluna, né? Entre 20 e 29. Então, segundo o dimensionamento dessa CIPA, essa CIPA teria um membro efetivo e um membro suplente por parte dos trabalhadores. Logo, o dono dessa empresa ele indicaria um membro efetivo e indicaria um membro suplente. Logo, essa CIPA teriam 4 membros no total, gente. 2 indicados pelo empregador, 2 indicados pelos trabalhadores. Viram como é fácil? Viram como é tranquilo? É só vocês atentarem de que esse quadro de dimensionamento da CIPA ele serve para dimensionar o número de trabalhadores que vão participar da CIPA. Logo, se eu tenho um número de 5 componentes da CIPA por parte dos trabalhadores, a parte do empregador vai ter que indicar 5. No total, elas vão ter que ter 10. É sempre metade e metade. Nunca vocês vão encontrar uma CIPA no qual o empregador indicou 3 e os trabalhadores elegeram 1 ou 2, ou 10, ou 20. É sempre metade, metade. Trabalhadores elegeram 5, de acordo com esse quadro de dimensionamento. Empregador indica 5. Quantos membros no total tem a minha CIPA? 10. Deu para entender, gente, isso daí? É importante que vocês peguem NR5, vocês deem uma lida, tá? Observem esse quadro 1, porque vocês vão precisar muito da prática disso aí. Quando vocês estiverem aí trabalhando, essa CIPA vocês vão ver que existe um mandato. Então, periodicamente vocês vão ter que estar convocando aí, né? Se vocês fizerem parte aí como presidente ou vice-presidente da CIPA, vocês vão saber já como é que se forma isso. Então, vocês têm que entender, tá? Isso aí tem que ficar tranquilo, ok? Outra coisa importante, vocês estão vendo aí nessa última coluna, só para finalizar essa parte do dimensionamento. Essa última coluna aqui, ó, veja. Dentro da linha que fala de número de empregados, vocês veem que tem um intervalo, né? 0 a 19, 0 a 29, 30 a 50. Você vai seguindo, quando chega lá no final tem assim, ó. Acima de 10 mil para cada grupo de 2.500 acrescentar 2. 1, 2, a depender do grupo. Vocês estão conseguindo perceber isso aí? Observem aqui, ó. Essa última coluna aqui, ó. Acima de 10 mil funcionários para cada grupo de 2.500 devem ser acrescentados. Aí vem, ó, C1, C2, C1A, C2. O que significa isso, gente? Quando eu tenho uma empresa muito grande, quando ela tem mais de 10 mil funcionários, essa empresa tem mais de 10 mil funcionários, a cada grupo de 2.500 você vai acrescentar esse número de profissionais aqui, ó, que terão que fazer parte dessa CIPA. Como assim, professor? Observem a coluna anterior. A coluna anterior, ela diz que de 5.001 a 10.000 no grupo C1, observem esse grupo aqui, para fins só de exemplo, veja. Grupo C1, empresas que têm de 5.001 funcionários a 10.000 devem ter o quê? 15 efetivos e 12 suplentes, né? Não é isso? Então, quando uma empresa tem mais de 10 mil, ela vai ter que fazer o seguinte, ó. Ela vai ter que ter 15 efetivos mais 12 suplentes. Se essa empresa ela tem mais de 10 mil,
a cada 2.500 ela acrescenta 2. Tá vendo? Ó, 2 suplentes e 2 efetivos. Então, digamos que essa empresa aqui ela tivesse 12.500 funcionários. Quantos membros efetivos e suplentes ela teria? Teria 15 mais 2, 17. 12 mais 2, 14. E se ela tivesse 12.500, professor, ou seja, 10.000 mais 2 grupos de 2.500, você precisaria de 15 mais 2 grupos de 2, ou seja, 4 mais 15, 19. 12 mais 4, 16. E assim sucessivamente. Deu para entender isso aí, gente? Tranquilo? Outra coisa importante, essas CIPAs elas serão formadas por estabelecimento, tá, gente? Se uma empresa ela tiver filiais, por exemplo, digamos que eu tenha aí uma construtora e ela tem uma obra lá no município de Jaboatão, outra no município de Pojuca, outra em Abreu e Lima, em Recife, enfim. Cada estabelecimento desse vai ter que constituir sua CIPA, tá? Só para deixar bem claro para vocês. A CIPA não é formada por empresa, é formada por estabelecimento. Tranquilos? Podemos seguir? Eu acho que agora ficou mais tranquilo, né? Mas vamos lá. Vejam o que eu falei para vocês ainda no quadro anterior, né? No quadro de dimensionamento. Aqueles grupos lá, ó, vejam, o grupo C1, por exemplo, ó, estão as empresas de KNAI na área de minerais. Então você tem aí, ó, cada códigozinho desse que vocês estão vendo aí é o KNAI de uma empresa. Tá? Vocês vão precisar saber o KNAI da empresa que vocês trabalham para poder encontrar a qual grupo ela pertence. Então, ó, C1 é minerais, C1A é minerais. Então, vocês veem que tem 3 códigos, então normalmente devem ser serviços mais especiais. C2 são empresas de alimentos. Então, ó, todos os KNAIs de empresas de alimentos. C3, indústria têxtil. C4, confecção. C5, calçados e similares. Então, esse quadro que está lá, esse quadro 2 que está na NR5, é o quadro que vai dizer em qual grupo a empresa que você está trabalhando, em qual você está prestando consultoria, ela se encaixa para fins de dimensionamento dessa CIPA. Bom, tranquilinho, isso aí vocês podem ter acesso lá na norma regulamentadora 5, ok? Olha lá, ó. Vocês também podem vir aqui, ó, pelo KNAI direto e saber qual grupo ela pertence. Olha lá, ó. Extração de carvão mineral, KNAI 0500/3, grupo C1. 0600-0, extração de petróleo. Então, tudo isso é possível, vocês conseguem verificar qual é o grupo ao qual a empresa de vocês pertence a partir desses quadrinhos e a partir do número do KNAI que você pode encontrar na sua empresa. Isso o próprio RH de vocês pode fornecer. Tá? Tranquilo, gente? Então, a partir do momento que a gente formou a nossa... dimensionou, na verdade, né? Desculpem o erro. A partir do momento que a gente dimensionou, ou seja, qual é o número de funcionários que vão compor essa CIPA, né? A gente já sabe aí que metade é indicada pelos trabalhadores, é eleita pelos trabalhadores e a outra metade é indicada pelo dono da empresa, pelo empregador. Mas aí, gente, tem outra coisa importante. E que coisa importante é essa? Vejam, a CIPA ela tem alguns cargos. Nós temos 2 cargos extremamente importantes, que é o cargo de presidente da CIPA e o cargo de vice-presidente. Então, quem é o vice-presidente da CIPA? Dentre aqueles empregados que foram indicados pelo empregador, o próprio empregador ele vai indicar um presidente. Então, vamos exemplificar isso. Digamos que eu fiz o dimensionamento da minha CIPA de acordo lá com o quadro 1. E na minha CIPA disse o seguinte, que eu tenho que ter 2 membros efetivos e 2 membros suplentes eleitos pelos trabalhadores. Correto? Aí eu faço a pergunta a vocês. Se eu preciso ter 2 membros efetivos e 2 suplentes por parte dos trabalhadores, eleitos por eles, o empregador ele vai indicar quantos membros efetivos? 2. Correto? Quantos membros suplentes ele vai indicar também? 2. Correto.
Dentre esses que o empregador ele indicou, dentre esses indicados, ele vai indicar um para ser o presidente da CIPA. Obviamente que ele não vai indicar um suplente, porque se ele indicar um suplente, esse suplente passa a ser efetivo. Então, dentre esses dois efetivos, ele vai indicar um presidente. Ele vai eleger um presidente. Então, o presidente da CIPA, isso é importantíssimo vocês terem em mente. O presidente da CIPA, ele é indicado pelo empregador dentre aqueles que ele escolheu para fazer parte dessa CIPA. Tranquilo? E o vice-presidente da CIPA, pessoal, como é que é feito o provimento desse cargo? Gente, dentre esses que foram eleitos, esses 4 aí do nosso exemplo que foi eleitos, esses entre si vão designar o vice-presidente, que não necessariamente é aquele que teve mais votos. Na prática, o que se tem visto aí dentro das empresas? Aquele que tem o maior número de votos é aquele que normalmente acaba assumindo e sendo designado pelos outros para a vice-presidência da CIPA. Tá? Então, o presidente da CIPA ele é indicado pelo empregador, dentre aqueles que ele indicou anteriormente para fazer parte da CIPA, e o vice-presidente da CIPA ele vai ser designado pelos representantes dos trabalhadores, ou seja, por aqueles que foram eleitos dentre os titulares. Tá? Então, dentre os titulares, nós temos aqui no nosso exemplo 2 efetivos. Então, ou um ou outro será o vice-presidente. Mas os 4 que foram aqui eleitos como membros, tanto os suplentes como os efetivos, eles voltam. Tá, gente? Que não necessariamente precisa ser o que tem mais votos, como eu falei para vocês. Tranquilo? Outro cargo que tem que ser provido nessa CIPA é o cargo de secretária, ou secretário, enfim. Esse cargo, gente, ele tem que ser indicado, não necessariamente pelos membros da CIPA, pode ser indicado uma pessoa fora da CIPA, não necessariamente ele tem que ser um membro da CIPA, mas caso esse membro seja indicado, esse secretário, o secretário da CIPA, ele seja uma pessoa que não faz parte dessa comissão, ele precisa ter a concordância do dono da empresa, ou seja, do empregador, mas não necessariamente precisa ser alguém na comissão. Tá? E quando você faz a indicação do secretário, você também tem que indicar o seu substituto. Tá? Normalmente esse tipo de indicação aí não sofre, não há nenhum problema. Tá? Normalmente se indica alguém de fora da CIPA, porque é um cargo que vai fazer atividades um pouco mais burocráticas. Né? Redigir ata, passar e-mails, enfim. São tarefas mais administrativas. E muitas vezes os membros da CIPA são pessoas que estão na linha de produção, né? Estão na obra. Então fica mais difícil fazer esse trabalho burocrático. Tá? Mas fica a critério aí dos membros, né? Dos membros da CIPA indicar o seu secretário e seu substituto, seja ele componente da comissão ou não. Isso vai depender muito dos membros que foram eleitos e dos membros que foram indicados. Ok? Tranquilo por aí? Mas aí a gente vai avançando e aí nós chegamos num ponto importantíssimo. O mandato dessa CIPA. Essa CIPA, gente, essa comissão, ela não é uma comissão permanente. Tá? Existem membros eleitos e existem membros indicados. Tá? Mas existe um mandato. E esse mandato ele tem a duração de 1 ano. Presta atenção nisso, porque isso normalmente é cobrado em prova, nas minhas provas, isso também é cobrado muito em concurso público e vocês jamais poderão errar isso. Repetindo para vocês mais uma vez, o mandato da CIPA tem a duração de 1 ano. É permitido reeleição, professor? Sim, uma reeleição. Então, digamos que um grupo de indivíduos, né, grupo de cipeiros, foram eleitos e iniciam seu mandato no mês de agosto de 2020. Então, esse mandato vai de agosto de 2020 até o finalzinho de julho
de 2020, ou seja, quando completar um ano, finaliza. Eles podem se reeleger? Podem. Então eles podem ter um mandato 2020, 2021, 2021 e 2022. Poderiam se candidatar para o mandato 2022, 2023? Não. Por quê? Porque só é permitida uma reeleição. Mas aí no mandato 2023, 2024 eles poderiam concorrer? Poderiam. Tá? O que não é permitido são reeleições sucessivas. É uma reeleição. É um ano de mandato e mais uma reeleição. Certo? Outra coisa importante. Quando esses membros são eleitos e os outros que são designados, esse tem que ser empossado no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, digamos que o mandato da CIPA, o mandato da CIPA anterior terminou ontem. Então, a partir de hoje, ou seja, o primeiro dia útil a partir do término do mandato anterior, esses membros eleitos e esses membros designados, eles têm que ser empossados. Tá? Isso é o que preceitua lá a norma regulamentadora 5. Outra coisa importantíssima, e que isso muitas vezes é motivo de briga, né, dentro das empresas, enfim, muitos sindicatos também se envolvem nessas questões, é a proibição, né, da dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito, tá, para o cargo de direção da CIPA. Gente, a partir do momento que o indivíduo ele é eleito, se eu estou falando dos membros eleitos, tá? A partir do momento da sua candidatura até um ano após o fim do mandato, esses membros eles não podem ser demitidos sem justa causa, ou seja, de forma arbitrária é vedada a dispensa desses funcionários. Então vamos lá. Digamos que eu trabalho numa empresa, eu vou me candidatar a membro dessa CIPA. Então, registrei minha candidatura hoje. Pronto, a partir do registro dessa minha candidatura, eu já não posso ser mais demitido. Então, registrei a minha candidatura, consegui me eleger, estou dentro de um mandato de CIPA, esse meu 1 ano de mandato, eu tenho estabilidade no emprego, não posso ser demitido sem justa causa, tá? Nem de forma arbitrária. Terminei, não quero mais participar dessa CIPA. 1 ano depois do fim do meu mandato, ou seja, eu tenho o ano do mandato, eu tenho 1 ano após o fim do mandato e tenho o período do registro da minha candidatura até o período de posse. Então eu tenho aí 2 anos e alguns meses aí quebradinho de estabilidade no meu emprego. Tá? Isso é importantíssimo vocês analisarem. O que diz a NR5 sobre essa estabilidade? Que normalmente, na verdade, existe aí uma desconexão, né, entre as decisões judiciais e o que está na norma. O que é que a norma regulamentadora 5 fala? Que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Em tese, quando você fala cargo de direção da CIPA, você imagina que sejam os membros efetivos. Mas aí a súmula 339 do Tribunal Superior do Trabalho, ela inclui os membros suplentes também como elegíveis dessa estabilidade. Então, tanto os membros suplentes quanto os membros efetivos que foram eleitos, eles vão gozar dessa estabilidade e não podem ser demitidos de forma arbitrária, nem sem justa causa, desde do registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Tranquilo? Deu para entender isso aí, gente? Eu acho que sim, né? Então, ó, o mandato da CIPA tem duração de quanto tempo? 1 ano. Permitida quantas reeleições? 1 reeleição. O membro da CIPA eleito pode ser demitido? Sim ou não? Não? Se for por justa causa, ele pode, né? Imagina, o cara roubou, matou dentro da empresa. Ele não vai ter estabilidade, né? A gente está falando aí dessa estabilidade para dispensa arbitrária ou sem justa causa, tá? Deu para entender isso aí, né? Então, vamos seguir em frente. Vamos falar um pouquinho ainda desse mandato. Outra coisa importante, ó, a CIPA ela não pode ter o número de representantes reduzido durante o seu mandato.
também não poderá ser desativada antes do término de seus membros, ainda que haja redução no número de empregados da empresa, exceto no caso do encerramento das atividades do estabelecimento. O que é que a NR5 quer dizer com isso? Imagine vocês que a gente tenha uma obra. Então, digamos que essa obra ela tenha lá 1000 funcionários trabalhando. Tá? Então, a CIPA ela foi dimensionada para 1000 funcionários, o grupo lá ao qual a empresa pertence, digamos que essa CIPA tenha 10 membros, 5 indicados pelo empregador e 5 eleitos pelos empregados. Então, digamos que 6 meses depois, metade dessa força de trabalho foi dispensada. E agora eu só tenho 500. Aí você pode perguntar, houve redução no número de empregados? Então significa que o número de membros da CIPA também tem que ser reduzido, não é, professor? E é justamente o que esse item da NR5 diz. Não pode ser reduzido. Dentro daquele mandato de um ano, mesmo que você reduza o número de empregados da empresa, esses membros da CIPA eles não podem ser reduzidos. Tá, gente? Não pode ser mexido esse número, muito menos desativado pelo empregador. A CIPA ela não pode ser desativada pelo empregador. Tá? Agora, no caso de encerramento das atividades do estabelecimento, aí sim, imagina que a empresa faliu. Então, como é que você vai manter uma CIPA da empresa que faliu? Né? Ou acabou lá a obra. Você construiu lá o prédio, a edificação lá, 18 andares, terminou, entregou a obra. Você não tem mais nenhum funcionário. Você vai demitir todo mundo. Tá? Tranquilo, gente? Então, vamos seguir em frente, né? Vamos falar um pouquinho aqui das atribuições dessa CIPA. A primeira é de identificar riscos, né, no processo de trabalho e elaborar o mapinha de risco. Aquele mapa de risco que eu falei já para vocês, adiantei para vocês na aula de programa de prevenção de riscos ambientais. Tá? Esse mapa de risco, gente, nada mais é do que uma representação gráfica. É uma planta baixa, né, da empresa, no qual os setores, né, está lá discriminado o nome dos setores, e cada tipo de risco que existir dentro desses setores, ele será identificado através da gradação de risco, que vai variar com o tamanho do círculo. Vocês vão ter círculo pequeno, risco leve, né? Risco médio, círculo médio, e risco elevado, círculo grande. E as cores elas vão variar de acordo com o tipo de risco que existir no ambiente. Então, por exemplo, os riscos que são identificados pela cor amarela são os riscos ergonômicos. Já a cor azul representa os riscos de acidentes. O risco representado pela cor vermelha é o risco químico. Então, as poeiras, as neblinas, os gases, os vapores são representados pela cor vermelha. E a cor marrom representa o risco biológico, os vírus, os protozoários, os vermes, enfim. E também, né, faltou falar aqui da cor verde. Cor verde representa os riscos físicos, né? Ruído, calor, vibração, pressões anormais, entre outros riscos físicos que existem. Tá? Então, a atribuição legal na construção desse mapa de risco é da CIPA, né? Com a ajuda aí do SESMIT também. Não é função do SESMIT elaborar o mapa de risco, preste atenção. O SESMIT ele vai ajudar a CIPA na elaboração desse mapa de risco. Mas a função, a obrigação legal de construção do mapa de risco é da CIPA. Tranquilos? Então, essa é uma das atribuições da CIPA. Eu tenho várias outras também, como, por exemplo, elaborar plano de trabalho para possibilitar a ação preventiva na solução de problemas de segurança do trabalho. Essa é uma das outras atribuições que a CIPA também tem. Tá? Também participar da implementação de medidas de controle da qualidade, realizar periodicamente verificações no ambiente de trabalho, alguns tipos de inspeção. Prestem atenção a uma coisa. Apesar da CIPA fazer essas verificações periódicas nos ambientes de trabalho, ela não tem o mesmo poder do SESMIT. Tá? Na verdade, existe um treinamento que todos esses membros, tanto os eleitos quanto os designados, recebem, que esse treinamento vai
tentar aguçar os sentidos desses trabalhadores para tentar identificar situações de risco, situações que possam trazer algum malefício à saúde do trabalhador. Ok? Vamos seguir aí, vamos ver mais atribuições. Realizar as reuniões que a gente chama de reuniões ordinárias. Todos os meses essa CIPA tem as reuniões ordinárias para avaliar o cumprimento das metas fixadas lá no plano de trabalho. Então não é uma comissão que fica Deus dará, formou a comissão, está tudo bem, está todo mundo estável e acabou. Não, existem atribuições da CIPA. Tá? Então realizar as reuniões ordinárias e as extraordinárias, quando assim for solicitado por situação de grave risco iminente ou por outra situação relevante. Tá? Outra atribuição da CIPA é divulgar informações relativas à saúde e segurança aos outros funcionários. Lembrem que metade representa o empregador e a outra metade representa os trabalhadores. Então, essas informações que forem obtidas pela própria CIPA, elas devem ser repassadas aos demais trabalhadores da empresa. Tá? Participar também, juntamente com o SERP, de discussões promovidas pelo empregador. Normalmente aqueles diálogos de segurança que vocês veem nas fábricas, eles acontecem justamente para atender esse item aí da NR5, né? E que exige que haja participação juntamente com o SERP e discussões relativas à saúde e segurança do trabalho na empresa. Ok? Uma outra atribuição importante da CIPA é ela poder requerer ao SESMIT, quando existir SESMIT, né, a gente sabe que nem sempre todas as empresas elas têm a obrigatoriedade de constituir SESMIT. Existem algumas empresas, pelo baixo número de profissionais e pelo grave risco que ela tem, que ela não precisa formar SESMIT. Mas quando ela não tiver SESMIT, a própria CIPA ela vai requerer diretamente ao empregador a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores. Percebam uma coisa, cuidado para não confundir. A CIPA tem como atribuição requerer. Requerer significa solicitar. Então ela não tem direito de paralisar a máquina ou setor. Ela tem o direito de solicitar ao SERP ou ao empregador a paralisação de máquina ou setor que considere haver risco grave e iminente. Certo? Deu para entender isso aí? Então vamos seguir em frente. Outra atribuição da CIPA é solicitar cópia das CATs. O que são CATs? Comunicado de acidente de trabalho, né? Onde vai estar registrado. Todo acidente de trabalho que acontece na empresa, a empresa, por lei, ela é obrigada a emitir o comunicado de acidente de trabalho. Então a CIPA ela também pode solicitar, na verdade ela deve solicitar a cópia dessas CATs à própria empresa. Tá? Outra atribuição é requisitar ao empregador e analisar informações que interfiram na saúde e na segurança do trabalhador. Isso a CIPA também pode fazer. E também colaborar na implementação do PCMSO e do PPRA. Então percebam, quando eu falei na aula de PPRA para vocês que o PPRA tem que estar extremamente afinado com o PCMSO, mas não só com o PCMSO, com todas as outras normas, isso vocês percebem aqui, foi se encaixando. A CIPA, que é a NR5, ela tem que colaborar no desenvolvimento e na implementação do PCMSO, do PPRA e de outros programas relacionados à saúde e segurança do trabalho. Então, todas as normas, na verdade, elas acabam se ligando e nenhuma delas pode entrar em conflito. Tá? Mais atribuições da CIPA, gente. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que é conhecida como CIPAT. Vocês vão perceber que tem muitas empresas que estendem uma faixa na frente, né, das suas instalações com o nome Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Quem já foi em área fabril já sabe disso. Né? Então, é uma das funções da CIPA, em conjunto com o SESMIT, né, promover essa CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Outra atribuição da CIPA é participar também, todos os anos, em conjunto com a empresa, de campanha de prevenção
da AIDS. Isso aqui normalmente as pessoas acham estranho, né? Mas é importante que vocês percebam que a AIDS, né, hoje nem tanto, mas antigamente era uma doença altamente presente na vida do brasileiro, principalmente, né, e não existia cura. Hoje existem os coquetéis que retardam, enfim, o indivíduo hoje até consegue viver uma vida normal, né, mas antigamente o diagnóstico de AIDS era praticamente uma sentença de morte. Então existia toda uma campanha de conscientização para evitar o contágio dessa doença. Tá? Então, uma das atribuições da CIPA é participar em conjunto com a empresa de campanhas de prevenção da AIDS. Ok, gente? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma parada aqui, vamos encerrar essa primeira parte dessa aula de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E na próxima aula a gente retorna, falando um pouquinho sobre as atribuições da CIPA ainda, mas o que cabe a cada ator desse dentro da CIPA, né? Aos empregados, ao presidente, o que é que o vice-presidente faz, o que é que o secretário faz, enfim, para que a gente possa aí trazer de forma mais tranquila, mais mastigada, para não ficar uma aula tão longa, né? E que vocês possam absorver da melhor forma, tá certo? Então vamos encerrando por aqui essa primeira parte da aula de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e nós voltamos e nos vemos na próxima aula, tá? Um forte abraço, um beijo para vocês no coração e até a próxima.